Vamos dar início aí à nossa palavra. Nós temos hoje a última ceia do ano e o momento da ceia. Porém, nem por ser a última e nem por ser a ceia é algo extraordinário. É um culto, como qualquer outro, com o mesmo propósito de você buscar a Deus, de você ter uma vida compromissada e cada vez mais ter essa responsabilidade com o Senhor. Então, hoje eu quero falar sobre a intercessão. E, ao mesmo tempo, já fazer um agradecimento. Porque o grupo que intercede por nós, estão aqui nos bastidores, talvez você não saiba, né? Mas todas as terças-feiras nós temos um grupo de irmãs que participam conosco aqui às 9 horas. Então é diferente do culto de assim, oração, onde você está fazendo pedido por si mesmo. O culto de intercessão, você está se colocando no lugar do outro, intercedendo por outro e assim por diante. Então eu quero já agradecer a cada um dessas irmãs que participam desse grupo a partir do culto das terças-feiras às 9 horas. E eu acredito que esse trabalho, querido, ele tem uma importância, uma relevância muito grande. E aí você vai encontrar já como um dos intercessores, Abraão, e o que ele fez com relação ao seu sobrinho Ló, como livrou Ló de várias situações. Você vai ver Moisés intercedendo, você vai ver Noé sendo esse intercessor também, ainda que não de uma maneira explícita, né? Você vai ver, vai pegar aí no Novo Testamento, você vai encontrar tantos outros, como o próprio Neemias, né? Um grande intercessor de oração, se colocando ali na brecha e assim por muitos outros. Então eu quero finalizar essa mensagem da ceia falando sobre a intercessão. Primeiro, o conceito de intercessão, ele pode ser resumido como um mediador ou mediação. Aquele que se coloca no lugar, né, entre um e outro. Quantos aqui já precisaram de alguém para interceder por você? Fulano, intercede por mim. E aí estou falando de uma maneira geral. Né? Naquela situação, naquele processo, lá na oficina, vê o que você pode fazer, o trabalho está demorando, você é amigo de fulano, ou seja, intercessão e mediação, né, se colocar no lugar do outro, é intervir. Representa uma parte perante a outra, mas não só se limita às situações legais. E aí eu vou entrar em breve na parte espiritual. Então a intercessão, querido, ela acontece diariamente nas reuniões, nos contratos, em que os procuradores representam uma parte a outra. Quem aqui não já teve essa situação? De ter que dar uma procuração para que alguém possa resolver aquela coisa. Então, aquela pessoa que você deu essa autoridade em seu nome, ela passou a interceder, ser o mediador, para resolver aquela situação que por algum motivo você não quis, você não pôde, ou então você optou que aquela pessoa teria uma condição melhor do que você. E o intercessor, ele tem essa questão. Existem situações que, em determinados momentos, é mais importante você deixar que aquela outra pessoa faça aquela atividade do que você, pela habilidade, pela capacidade que ele tem melhor do que você. Então, a intercessão acontece diariamente em escritórios, em reuniões de negócios. É uma questão de delegar tarefas. É uma questão de você dar autoridade para aquela pessoa. Porém, a intercessão não está apenas nas coisas legais. E aí agora eu quero entrar naquilo que é de nosso interesse. Uma vez que eu pude esclarecer o que é ser um intercessor. Eu vejo aqui, como aqui na nossa casa, né? Cada pessoa que você coloca à frente de um setor, você está intercedendo em favor da igreja, em favor do pastor. Você está me representando os pastores,
representando a figura do Senhor quando você usa o seu nome. Ou seja, você é esse intercessor. Quer nas maneiras seculares ou na maneira espiritual, né? Nós somos chamados para ser aquela pessoa que intervém. Quantas situações, talvez, de conflitos, eu já precisei intervir entre os casais. Quantas situações de problemas seculares que às vezes as famílias trazem aqui, que não conseguem resolver, mas coloca você ali como aquele mediador, e o pastor ele tem essa função. Ele não tende para um lado nem pelo outro, ele tende para o lado que é aquilo que é verdade, aquilo que é a palavra de Deus. Então, esse conceito de intercessão na parte espiritual, em vista agora da criação da queda, da criação e da queda, o primeiro intercessor, Adão foi o representante legal de Deus no planeta Terra. Qual era a sua função? Gerenciar, cuidar de tudo para Deus. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, você pode ler, quando Deus fez a terra, fez o homem, e aí depois foi criando as demais coisas, porém era a responsabilidade de Adão, está aí no Gênesis 2, versículo 15, que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vamos fazer uma oração? Senhor, nesse exato momento eu quero te pedir que possamos entender a parte não somente legal, como também a parte espiritual, a função de nós sermos esse mediador. Essa pessoa que tem equilíbrio, essa pessoa que o Senhor coloca nas nossas mãos, seja o talento, os dons, seja as nossas funções aqui ou fora, para nós sermos essas pessoas que trazem equilíbrio, que venham gerenciar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos com sabedoria, não com tolice, com ignorância, com meninice ou com infantilidades, mas como aquele que tem o equilíbrio e a intimidade com o seu próprio Criador. Fazemos essa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando você vai lá para o versículo 19 ao versículo 20, nós vemos aqui uma outra responsabilidade, uma outra atividade, né, que Adão vai estar tendo como intercessor. Será que Deus precisava que Adão cuidasse? Aquele que criou do nada, precisava agora que alguém cuidasse daquilo que ele criou? Necessariamente não. Mas é um privilégio nosso, querido, ser esse representante de Deus aqui na terra, agora como cristão. Você se torna esse intercessor. Deus, através de Cristo Jesus, te deu a legalidade para que você fosse esse representante dele. Aquela pessoa que olha para você e te diz: olha, você tem algo diferente. Você não falou nenhum versículo bíblico. Você se arruma como qualquer outro ser humano. Não veste roupas feitas de pelo de carneiro, de ovelha. Você não come gafanhotos, como o próprio João Batista, né? Essa era a prática da época, não a prática, mas aqueles votos que ele tinha ali com Deus. Você é uma pessoa comum, mas no seu semblante, as pessoas observam que você tem algo. Você é um representante legal do Senhor Jesus aqui na terra. Aleluia. No versículo 19 ao versículo 20, eu fico imaginando essa situação de Adão olhando para cada animal e sabendo o nome daquele animal.
não comparando, querido, né, o ser humano com o assim, animal, mas eu não sei se isso acontece com você. Tem pessoas que eu tenho dificuldade de gravar o nome. Tem alguém aqui que tem essa dificuldade? E a parte mais difícil, que para mim é mais complicada, tem pessoas que eu não consigo chamar pelo nome ao qual ela já me falou, porque ela tem cara de outro nome. Eu não consigo me ver com outra cara, não sei, de Emilson. Mas tem pessoas que você olha assim e fala, esse nome não tem nada a ver com essa pessoa. Isso já aconteceu com você? Né? Você olha e diz, não tem nada a ver. Mas olha só que coisa interessante. Adão olhando para cada animal, versículo 19, e falando, isso aí tem cara disso. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, Deus agora começa a colocar esse homem para exercer a sua função. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse ele chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Veja, uma vez delegado essa autoridade, em nenhum momento Deus falou para Adão, não, isso aí não, Adão. Não, isso aí não é desse jeito. Não, isso aí deixa comigo que você está aprendendo agora. Não. Essa é a questão mais difícil quando você delega algo para alguém. Que há situações que às vezes você faz melhor por questão de experiência, por questão de habilidade mesmo. Mas você não vai conseguir fazer tudo o tempo inteiro. E aí você vai ter que aprender a conviver, não com os erros, mas com a diferença do outro, em ver que ele não é igual, não pensa como você, mas você delegou a ele uma autoridade. É como aquela situação de quando você tem uma pessoa dirigindo e um carona do seu lado. Não tem coisa pior do que ter um carona que dirige por você. Você não se sente confortável. Olha o sinal. Presta atenção. Você está andando muito rápido. Você ligou a seta. Alguém já passou por isso aqui? É maravilhoso. É horrível. Teve um momento desse que eu parei o carro. E aí a pessoa que estava ao meu lado, que eu sou sábio, eu não vou falar. Por que você parou o carro? Eu abri a porta e falei, estou deixando para você dirigir. Não. Então deixa eu dirigir, por favor. É aquele dia que você chega no seu limite, que você não está com toda a paciência como deveria. E cada vez Deus tem me dado mais sabedoria. Quando você não fala o nome do santo, pode ser muitas pessoas. Aquela pessoa, né? Uma vez que você delegou autoridade, e é difícil para a gente, mas você tem que respeitar e tem que deixar a pessoa fazer. Porque você não nasceu sabendo e você foi aprendendo com o tempo. Então, observe a palavra, querido. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, Deus não mudou depois, Deus não acrescentou. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Nesse momento que ele está dando todos os nomes, e aí tem muito trabalho, e aí também nós não sabemos, porque nós não podemos mensurar antes do pecado como depois, né? São duas eras totalmente diferentes. Isso ele pode ter feito em questão de segundo, porque a capacidade do ser humano, antes de entrar no pecado, é totalmente diferente. Muitos cientistas hoje declaram que você hoje não usa 10%
do seu cérebro, da sua capacidade, do seu intelecto. Então, nós não podemos entender aqui o tempo, mas a capacidade foi muito grande. Porque existem espécies, como de pica-pau, que nós temos aqui no Brasil. São mais de 300 espécies. Agora você imagina isso, né? Sem você se confundir, esse é da mesma família desse e assim por diante. Então, a capacidade que existia antes do pecado. E aí ele vai perceber alguma coisa. Ele vai perceber que ao dar o nome para todos os seres humanos, os animais, eles percebem uma coisa. Ele percebe que não tinha alguém parecido com ele. Então vamos falar agora da sua companheira, Adão. Dá nome à mulher. Esse nome, biblicamente, eu vi em várias referências, né? Apesar de Deus ter dito esse nome, e aqui nós podemos ver a sintonia entre Deus e o homem, porque ainda não havia o pecado. A sintonia, o mesmo nome dado por Deus. E eu digo para você, querido, que uma vida sem pecado, uma vida que você recusa a viver as coisas desse mundo, eu sempre comento isso, é uma guerra, não é nas coisas que estão aí seculares, é uma guerra aqui na sua mente. Às vezes eu passo em determinados lugares em que eu fico ouvindo algumas orações que eu acho muito estranho. Senhor, o inimigo está me perseguindo. Sabe, parece aquela oração infantil. Senhor, né, impede essa situação. Essas coisas vão acontecer, querido. Não vão deixar de acontecer. É como aquela oração que Moisés fez para Deus. Senhor, e agora? Vem aí o exército. E o que eu faço? E aí Deus disse para Moisés, por que clamas a mim? Usa o que você tem em suas mãos. Deus colocou algo em nossas mãos, querido, que se chama a sua palavra. Aleluia. A questão é que muitos nessa caminhada têm esquecido e deixado a sua palavra de lado. E aí, nesse momento, quando, nesse finalzinho aqui, todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Aqui não tem nenhum pedido, mas Deus já começa aqui a atender o desejo do coração do homem. Eu tenho essa total confiança, querido, que muitas coisas que nós planejamos de fazer nesse local, quando há uma sintonia com Deus, as coisas irão acontecer na sua vida. Eu acredito que muitas coisas que você está se formando, não pensando na sua vida profissional, mas pensando em que eu posso contribuir para o reino, vai acontecer na sua vida. A sua situação que você vive hoje, financeira, ou uma situação difícil, ela é temporária, querido. Daqui a alguns anos você vai olhar e você vai ver como que a mão do Senhor, aleluia, fez você prosperar e ter uma vida diferenciada. Você pode dar um glória a Deus se você crê nisso? Então vamos ver agora a primeira cirurgia, isso mesmo. Versículo 21, versículo 23. O Senhor vendo essa necessidade do homem, de um homem olhar, mas não está faltando alguém. Todas as espécies, mas cadê a minha espécie? Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou uma costela, fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem,
esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirado. E aí, quando você pega a fala de Jesus em vários momentos, e que se depara com várias mulheres, pode observar isso. Ele não a chama pelo nome. A maioria das vezes, ele se refere ao ser feminino como mulher. Mulher, onde estão os seus acusadores? Mulher, por que choras? Jesus é essa ponte entre o velho Adão e o novo Adão, e o último que se chama Ele mesmo. Ele está mostrando aqui na sua fala que cada atitude dele era um único propósito, de resgatar esse intercessor que foi perdido, e que agora esse intercessor veio para colocar-se como mediador entre nós e Deus, entre nós e o diabo. Essa segunda parte eu vou estar falando hoje à noite. Então Adão se colocou-se entre Deus e o restante da criação. Ele se tornou de fato esse mediador. Só que o mediador de Deus, querido. Adão era literalmente o intercessor ou o mediador de Deus aqui na terra. Mas esse primeiro intercessor, esse mediador, ele falhou. E observe que essa falha, que esse pecado, não entrou por ele ter comido a fruta. Esse não foi o ponto principal. O pecado entrou na vida de Adão por uma simples questão. Diante da procuração que foi dado através de Deus, algo em tudo que tinha ali, uma única coisa, apenas uma única coisa, ele não poderia tocar. E o nome de tocar nesta coisa que não pertencia a ele, a Bíblia dá o nome de desobediência. Então a falha desse homem começou porque ele desobedeceu a Deus. O fato de alguém ter feito algo errado vai tentar te influenciar, querido. Mas eu não sei como seria se Adão tivesse dito não. Não consigo contar essa história. Se Adão tivesse sido firme, não consigo ver o fechamento dessa história como seria, mas deixo aí aberto para que você possa imaginar. Mas o fato é que esse representante, ele resolveu fazer as coisas não conforme estava escrito, não conforme era a ordem destinada, mas resolveu fazer do seu jeito. Preste atenção nesse ponto, querido. Quando você tenta andar e tomar as suas decisões, ignorando a palavra de Deus, tenha total convicção que isso não vai dar certo. Essa semana eu estava ouvindo um comentário de um desses líderes itinerantes que pregam por aí e arrastam multidões, é onde muitos acompanham. Eu estava conversando com alguém dos bastidores e essa pessoa estava dizendo, olha, eu conheço essa pessoa, que não sei se tem igreja ou não, mas é muito convidado, dentro e fora do país. Ele disse, pastor, eu conheço essa pessoa porque eu estou desviado. Então eu conheço os bastidores. E esse líder que prega nesses lugares diz, sabe por que eu sou convidado para pregar nesses lugares? Eu sou pregado porque a minha pregação não inclui o nome de Jesus. É isso mesmo. A minha pregação não fala de Bíblia.
mas fala daquilo que eu posso mudar a sua vida. O autoajuda. Vai chegar uma hora que você pode ter certeza que isso já deu errado, mas a pessoa vai sentir na pele. Porque Deus colocou cada um de nós aqui como esse representante legal, mas não para fazer aquilo que eu quero. Vamos supor, eu como pastor aqui, e pastor da Igreja Nova Vida, ele tem muita autonomia, mas também tem muita responsabilidade. Então essa liberdade é algo que parece bom, mas não é. Qualquer coisa que acontecer aqui, eu sou o representante da denominação aqui no Coelho. Eu sou o representante legal diante de Deus, como pastor responsável para gerenciar e dar autonomia aos demais. Mas também uma palavra, uma atitude, um deslize, eu posso levar muitas gerações a se perderem. Então, por você ser representante de alguém te dar uma procuração para você, que é uma honra, está dizendo que confia em você, é uma responsabilidade que cada detalhe você precisa refletir e perguntar para aquela pessoa: você está de acordo? Eu posso fazer desse jeito e não fazer do jeito com o que você quer. É aqui que nós, como líderes, como membros, como servo de Deus, cometemos grande erro. Imaginamos, está dando certo, então está tudo bem. Esses dias o trânsito aqui de São Gonçalo, alguns lugares aqui mudou, eu perdi o hábito de passar por dentro aqui. E eu andando lá e falei, gente, maravilha, São Gonçalo, o trânsito, a estrada está limpa. Mas eu estava andando na contramão. Então o fato de estar tudo muito bem é para você desconfiar e perceber algo está errado. Tem alguma coisa aqui. Mediador, querido, era Adão, mas esse homem falhou. E as consequências foram inevitáveis. Veja, um só homem trouxe a morte para todos. Eu queria que você lesse comigo Romanos capítulo 5, onde nessa epístola, esse artigo, esse pronome definido, ele é muito marcado para dizer assim: o grande erro não acontece na coletividade, mas na individualidade de cada um. Mas um simples ato que você faz, você pode levar muitos ao erro. Um simples ato, uma olhadinha só no celular, no trânsito, você pode levar várias pessoas à morte. E pode te dar um prejuízo que você poderia evitar. Versículo 16, Romanos 5. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, veio o julgamento que trouxe condenação. Mas foi só um pecadozinho. Foi só dessa vez. Fala isso no seu casamento. Foi só uma infidelidade, mas foi só dessa vez. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Aqui tem uma comparação entre o pecado e um ato de maneira correta.
Versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dela, a transgressão de um só, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, que se chama Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos, os homens, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência, novamente de quê? De um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E neste momento, querido, diante dessa falha, dessa autoridade, Deus não disse, não tem jeito, deixa assim mesmo, vou conviver com o pecado. Não. Deus encontra uma outra solução. Deus teve que enviar outro humano, chamado do último Adão, para fazer o que o primeiro Adão deveria ter feito e não fez. E arrumar a bagunça feita por ele. Às vezes, quando a gente coloca alguém, e você se arrepende por coisas que às vezes aquela pessoa faz e traz um prejuízo imenso para você. Mas a melhor coisa a fazer não é aceitar o erro, não é conviver dizendo a si mesmo, isso acontece em todo lugar. E hoje, a maior batalha que a igreja do Senhor tem encontrado, atualmente, a igreja já passou por muitas, irmãos, e ela sobreviveu e está aqui, aleluia! Mas hoje, é você conseguir ser original e não genérico. É pregar a palavra. É ensinar que esses princípios não se amoldam ao tempo. Os costumes, a doutrina da igreja, o ambiente, sim, mas a palavra não. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não precisa que você acrescente nada. É aquela comida que está no ponto certo. É uma comida que pode não ter sal ou ter sal, mas que você dá para todos. E aquele que gosta de sal diz, olha, está no sal, com sal suficiente. Olha, está com pouquíssimo sal. Como que isso acontece? Humanamente não tem como você fazer isso. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, querido. A mesma mensagem que é pregada, que está sendo pregada aqui, está sendo pregado em várias igrejas que têm um compromisso com a palavra de Deus. E uma única mensagem atinge a todos em situações diferentes, porque essa palavra continua viva e eficaz, aleluia! E é essa palavra que nós cremos. Jesus veio para arrumar a bagunça que foi feita por Adão. Jesus veio para arrumar a bagunça que estava na sua vida. E você sabe como é que é isso. Quando você arruma algo e deixa juntar aquilo de novo para arrumar, é muito mais difícil. O ano passado eu precisei fazer algumas mudanças no meu guarda-roupa. Desculpa aí os adolescentes, os jovens, mas o meu guarda-roupa estava igual ao guarda-roupa de adolescente e jovem. Eu não sabia onde estava nada. E como hoje eu tenho optado por usar roupa que não precisa passar, né? Até essa roupa aqui, ó, que é essa camisa de golinho clerical, ela precisa passar. Mas eu estou de terno, então não precisa passar.
E olha que eu gosto de passar. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, é passar roupa. Mas estou nessa fase de adolescente, não quero passar mais nada. Eu falei, depois de 50, você não quer estar preso a essas coisas. E olha só, eu olhei e falei assim, eu tenho que arrumar isso. Mas era tanta roupa, que todas as vezes eu falava, não, dessa vez vai. Dessa vez. Até que a minha filha chegou lá e falou, pai, você já deve ter ouvido muito da mãe, porque seu guarda-roupa está uma vergonha. Eu falei, é verdade, filho. Mas também não liguei para isso, não. No meado desse ano que eu comecei a arrumar, aí deixei lá tudo separadinho, comprei os cabides, cor por cor, roupa esportiva, que não é. E aí esses dias, quando você lava, fica um monte de roupa lá, e você bota novamente. Eu falei, não vou cair nesse erro, não. Que eu vou juntando e depois, para arrumar, é sempre mais difícil, querido. Preste atenção nisso. Deus veio e deu uma arrumação na sua vida. Você não tinha condição. Deus botou tudo no devido lugar. Mas Deus deu essa mesma responsabilidade para esse representante. Você só tem que fazer uma coisa. Você só tem que cuidar. Você só tem que respeitar essas regrinhas. Chegou, guarda. Chegou, não deixa lá. Não. Vou lavar a louça, mas depois eu seco. Por que a gente pensa que nós temos secador ao ar livre de louça? Não tem, irmão. Não vai secar coisa nenhuma. Não, está sujo aqui, mas depois eu lavo. Você não vai lavar, você vai juntar um monte de louça. Você sabe qual é a regra da minha casa, né? Hoje não são mais 3. São 2 pratos. É uma maravilha, irmãos. 2 copos. Por quê? Porque é mais fácil. Pastor, e como é que você faz as outras coisas? Cada hora eu escondo e boto num lugar diferente. Porque é minha responsabilidade lavar. Arrumar, querido, requer tempo, esforço. Bagunçar é algo que você faz em questão de segundos. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificado. Não foi o espírito que veio antes. Veja a organização de Deus. Primeiro ele fez o homem, depois soprou sobre o homem. Mas o natural, é isso que Deus está dizendo. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são de Deus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então nós podemos ver aqui que há uma grande diferença entre Adão e Jesus Cristo. Como você se parece hoje? Eu falo no seu dia a dia. Você se parece hoje lá fora como um homem natural? Ou como esse homem espiritual? Você vê tudo como, não espiritualizar tudo, mas tudo como algo natural, acontecimento da vida, isso faz parte? Ou será que você não tem visto esse mover por todo o mundo? Como o maestro, o arquiteto, o engenheiro, aquele que criou tudo, está dando sinais que esse homem celestial está voltando, aleluia! E que compete a nós, como esse representante legal, apenas uma coisa. Eu te entreguei um papel, eu assinei em branco, porque eu confio em você.
Você só tem algo a fazer. Respeite as regras. Respeite a palavra de Deus. E eu também sei que essa luta vai acontecer conosco o tempo inteiro. Não é assim mesmo. Isso é bobeira. É só uma coisa. Isso acontece comigo, querido, o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho dito isso para o Senhor. Eu não aceito a sujeira que esse mundo tem, que se aloje na minha mente. Eu não tenho como impedir os pensamentos, eu não tenho como impedir as coisas que aparecem à minha frente, mas eu tenho como impedir de manter essas coisas no meu coração, querido. Porque eu decidi me parecer não como um homem terreno, mas como um ser celestial que se chama Jesus Cristo. Ter equilíbrio nas minhas palavras, ser sábio naquilo que eu vou estar falando, pedir mansidão, que é uma dificuldade. Assim como um amigo meu falava, ele falava a palavra mais difícil, dificuldade, em vez de falar difícil. Não sei porque eu lembrei dessa pessoa, a minha irmã me falou esses dias. Esse jovem, que hoje é um senhor idoso, ele vivia sem família, não tinha uma profissão, e os meus pais, ele tinha essa capacidade de abrigar as pessoas, eram muito carismáticos, de recepcionar, né? João já foi algumas vezes lá na minha casa, várias. Não tinha uma vez que chegava lá que minha mãe não falava: João, quer um cafezinho? Né? Era sempre assim. Esse jovem, meu pai arrumou um quarto para ele lá, que tinha na minha casa, colocou, tirou do aluguel, ensinou ele a profissão. E se passaram mais de 50 anos. Mais de 50? Menos um pouco. 30, 40 anos. Esse dia minha irmã me falou assim: meu irmão, sabe aquela pessoa, e falou o nome, que falava dificuldade, sem estudo nenhum. Meu pai ensinou ele a dirigir, tirou a carteira, se tornou um caminhoneiro. Ele disse: olha, o fruto daquilo que meus pais plantaram, nós estamos vivendo hoje. Ele hoje é um cristão, está na casa do Senhor. Veja, irmãos, quando você é um representante legal na terra, você está semeando a palavra de Deus para a vida daquela pessoa. Meus pais não viram esse fruto, mas nós estamos contemplando, mostrando que quando você se torna um representante na face da terra, por onde você passa, você vai semear a palavra de Deus. O último representante de Deus, então Cristo veio para representar Deus na terra. Ele se tornou o intercessor e o mediador, se colocando entre Deus e o homem, e representando agora o Pai perante a humanidade. Está aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está se referindo a Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ele passou a ser a exegese de Deus, a palavra viva, aquele que conseguia esclarecer o início, o meio e fim. E ao mesmo tempo, com a queda, nós vamos ver a grande ironia. É o fato de um homem que deveria ser o intercessor de Deus, mediador, representante na terra, precisava agora de alguém que fosse o seu mediador. Olha só, aquele que fora criado para representar Deus na terra, precisava agora de alguém que o representasse diante de Deus.
Aqui nós podemos ver como se fosse uma terceirização. Você contrata uma empresa e você acha que aquela pessoa é entendido daquele assunto, mas não, ele é só um gerente, ele só está representando um grupo, e aí ele contrata os melhores, o que ele tem, mas fica sobre ele a responsabilidade. E aí quando acontece alguma coisa, você diz, não, mas isso aqui deu errado. Uma vez eu fui fazer uma entrega na comunidade da Mangueira. E na época, trabalhando com assim, laticínio, eu consegui entrar nessa comunidade e vendi uma quantidade muito grande de iogurte naquele local, e que o pagamento seria à vista. Só que no sábado pela manhã, jogando bola, eu me machuquei. E aí eu liguei para essa associação que teria uma festa nesse dia à tarde. E disse, olha, eu não estou conseguindo colocar o meu pé no acelerador, era eu que fazia tudo. Eu não vou conseguir fazer essa entrega. Eu lembro das palavras até hoje. Ele disse, amigo, eu não quero saber o que aconteceu com você. Eu já dei o nome, já falei o que vai ter aqui, se vira. Eu falei, sim, senhor. Às 14 horas eu estarei aí. E foi entregue tudo naquela associação. Quando você se torna um representante, você não quer saber se aquele produto deu errado, ou se o transportadora deu errado. A pessoa está contratando você. É sua responsabilidade. Eu desanimei com as coisas de Deus porque na minha igreja tem isso. Pare de querer terceirizar o seu pecado, meu. Assuma a sua responsabilidade. Nada acontece na sua vida sem a sua permissão. Você não é mais aquele bebê, aquela criança que abre a boquinha e você não quer abrir, sua mãe, seu pai abre a boca à força, né? Enfia aquela comida, você tem que comer. Não, você é adulto. Então, se algo aconteceu, teve a sua permissão. Ou se não teve a sua permissão, você teria que resolver. A realidade é que Adão tinha escolha. Mas ele optou. E agora precisava de alguém para resolver algo que ele mesmo poderia resolver. Não é triste isso, irmãos? Alguém chegar para você e dizer, olha, eu não sou crente não. Você faz isso, nem eu que sou crente faço isso, uma vergonha. Você está abrindo mão da sua representatividade que Deus colocou para você, por causa de um prazer, por causa de uma quantidade de dinheiro. A sua função, querido, uma vez que foi delegado para você, você não tem o direito de abrir mão, porque você aceitou. Não existe desculpa. O pecado tirou de Adão a legitimidade de ser o representante de Deus. É isso mesmo. Quando você permite a conviver com o pecado, você está permitindo que tire de você a autoridade de Deus. Eu sei que não lembro agora do texto, mas é muito comum de ouvir pessoas que trabalham em cemitério, fazendo sepultamento, de que uma pessoa que é cristã, em que quando essas covas são violadas, nem numa pessoa cristã, essas pessoas, nos ossos, elas podem tocar. Você sabia disso? E existe um texto bíblico também que fala sobre isso. Aonde uma pessoa deita sobre esses ossos e essa pessoa é curada.
de um corpo de um profeta. Não é essa a questão aqui agora. A questão aqui agora é de mostrar para você que existe uma autoridade, existe uma marca que é colocado sobre a sua vida e que custou muito caro. Não é assim quando você compra algo caro para o seu filho, que talvez não custe muito dinheiro, mas para você foi muito? Ó, cuidado com isso aí, porque isso custou muito dinheiro. A sua vida como representante de Deus aqui na terra custou muito caro, querido. Valorize isso. Cristo não só se tornou esse representante de Deus para os homens, mas também representou o homem perante Deus. E o que este homem fez? Ele foi o advogado para ambos os lados. Ele não só defendeu aqueles que são seus, mas defendeu também aqueles que ainda não são seus. Ele tratou das duas causas com uma única atitude. Apenas essa. A autoridade dada a Jesus não foi porque ele ficou pendurado no madeiro, querido. Essa morte era comum. A autoridade dada a Jesus não foi porque ele morreu. A morte já era algo decorrente naquela época. A autoridade dada a Jesus foi porque ele foi obediente até a morte. Isso deu a ele poder e autoridade. Eu faço um desafio para você nessa manhã. Insiste em viver na palavra de Deus. Vive esse evangelho. E você vai ver a autoridade que você terá. Você vai ver, querido, que com certeza, para muitos concursos ou qualquer coisa que seja, você vai ter que estudar, isso faz parte. Mas eu tenho essa convicção no meu coração. Os melhores lugares aqui na terra foi separado para os filhos de Deus, que não abrem mão dessa autoridade, que não abrem mão de ser esse representante na terra. Você pode imaginar como que estaria os países se esses representantes fossem cristãos, lavados pelo sangue do Cordeiro, firme na palavra, nós teríamos uma outra situação. 1 João, capítulo 2, diz em versículo 1 ao versículo 2, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Presta atenção nessa palavra. Não pequem. Isso é a maior desgraça. Isso é a soma de todas as enfermidades junto, ainda não se comparam com o pecado. Mas, se porém alguém pecar, se por algum motivo isso acontecer, não estou aqui incentivando você, é isso que o escritor está dizendo, mas é possível que aconteça, porque ainda você vive nesse velho Adão, desta velha natureza, porque ainda tem coisas que você não quer abrir mão, e uma hora isso vai crescer dentro de você. Se porém alguém pecar, temos o quê? Vamos ler juntos? Um intercessor. Só isso? O justo, justificado, pelo qual ele pode interceder, que não cedeu. Veja, se você for comparar, as seduções de Jesus foi muito maior do que a de Adão. Foram o tempo todo, desde os seus, desde o seu povo, desde os discípulos, desde as autoridades.
mas ele não abriu mão. Eu não estou aqui para isso. Eu tenho uma procuração do meu Pai, estou aqui para mediar entre vocês. Eu não estou aqui para mandar fogo do céu e destruir todo mundo. Eu estou aqui para dizer que ainda há uma solução, porque eu estou aqui como mediador. Há uma condição, querido. Ele é o intercessor final, supremo e único. Hebreus, capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus, não peque. E aí vai dando passo a passo. Fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ou seja, ele é tudo. Ele é a autoridade máxima. Ele foi feito aquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E aí começa a ter uma analogia, mostrando uma comparação do construtor e da casa. Existe uma diferença muito grande. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Quem construiu essa obra? Como que pensou nesse detalhe? Como que conseguiu fazer esse telhado? Que tipo de piso é esse? Quem teve essa ideia? Versículo 4, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. A sua vida, querida, é esta casa. E não está sendo construída pelo seu pai, pela sua mãe, mas por você. A casa é sua. As coisas que você coloca na sua casa, o tipo de material, você que vai escolher. Na minha casa, eu gosto sempre de colocar um material de primeira, que é durável. Por isso eu demoro tanto por, às vezes, fazer algo dentro da minha casa. Mas há outros que dizem, não, eu prefiro algo rápido. E que daqui a 1 ano, 2 anos, eu compro tudo de novo, não foi caro, eu mudo, eu não gosto dessa rotina. Tem pessoas, é uma questão de escolha, não tem nada de certo ou errado aqui. Mas na nossa vida espiritual, essa casa somos nós. Versículo 5, Moisés foi fiel como servo de toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. Que você, querido, possa fazer a escolha certa, de estar construindo na sua vida uma casa edificada sobre a rocha. Uma casa em que tem uma planta, em que você sabe o passo a passo que você vai seguir, porque o Senhor é que tem edificado a sua vida. Está lá na Bíblia. Mas a escolha é sua. Pastor, isso aqui eu posso? Isso aqui eu devo fazer? Não compete a nós dizer para você o que você deve ou não fazer. Como nós, pastores da Igreja Nova Vida, não temos esse hábito. Mas é nossa responsabilidade ensinar. Existe esse caminho, existe outro. Mas qual eu escolho? A escolha é sua.
Que você possa escolher não ser como o primeiro Adão, apenas com o semblante e a característica humana, mas que você possa ser como o último Adão, que tem a característica e toda a aparência e o seu interior de algo celestial. Você pode fechar os seus olhos, enquanto os irmãos se preparam já para servir a ceia. Antes de servir, eu quero fazer essa oração. Senhor, nesse exato momento eu quero pedir a Tua graça pelos Teus filhos. Vamos pegar esse texto de 1 João que diz, ainda de olhos fechados: meus filhos, meus irmãos, eu falo essas coisas para que vocês não pequem. Mas é possível que nessa caminhada você tenha cometido algum erro essa semana e diz, não, eu não vou participar da ceia. A decisão é sua, porque o pecado não te impede, se você se arrepender e confessar. Se porém alguém pecar, temos intercessor justo, Pai Jesus Cristo. A presença do Senhor está aqui nesse momento. É a oportunidade agora de você fazer esse autoexame e apresentar a Deus as suas dificuldades. Aquilo que o seu coração é tendencioso e que te afasta de Deus. As coisas que você sabe que é errado e você não está conseguindo barrar, dizer não. Senhor, eu apresento a Ti cada uma das necessidades. E ajude meus irmãos, Senhor, a não permitir que esse momento passe. Esse momento de renovação, de voto, de lembrar daquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Que esse momento seja um momento que possa abençoar a sua vida. Momento que vamos estar servindo a ceia. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Se você é batizado, membro de outra igreja, você é convidado a participar. Mas se você ainda não é um cristão, não tomou essa decisão por Jesus, não passou pelas águas, deixe esses elementos passarem, porque você ainda não entende o significado desse momento. A Bíblia diz que esse momento ele pode trazer bênção como maldição, ele pode trazer vida como morte para você. Tu és a razão da nossa vida. Você pode cantar esse louvor? Não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei
Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade. Te agradecemos pela Tua misericórdia. Enquanto você escuta esse louvor, comece a agradecer a Deus. Comece a dizer: obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado por eu poder participar desse momento. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Você conseguiu chegar a mais um ano, querido. Porque tinha alguém que estava intercedendo por você. Teve amigos, teve parentes. Mesmo você que está nos assistindo que não é cristão, alguém tem intercedido por você. E o Senhor Jesus está te convidando. Esteja na casa do Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Glorifica a Deus. em todo tempo tu és Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se você tem visto a bondade do Senhor, glorifica a Deus aí aonde você está. Dê aleluias. Dê aleluia ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ter sido separado desse mundo. Eu não consigo compreender como que as pessoas conseguem viver. Eu acredito que elas não vivem sem Deus. Elas são atormentadas 24 horas. Mas a tua fidelidade me alcançou, aleluia. O Senhor tem estado comigo mesmo nos momentos mais difíceis, onde a pessoa mais próxima, o ente querido, não consegue encontrar um caminho para chegar ao nosso coração e se alegrar. O Senhor conhece o caminho para trazer a sua alegria, e é essa alegria que te fortalece. E você de repente começa a se levantar e dizer: eu vou fazer diferente, eu vou mudar essa situação. Essa força veio deste homem celestial, desse intercessor. Obrigado, Senhor. Ao erguer esse pão, eu trago à memória tudo que o Senhor tem feito por mim,
tudo que o Senhor tem feito por vários irmãos que eu conheço, por vários ministérios, por essa igreja local, pela nossa denominação. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua fidelidade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a cada dia mais a não dar legalidade ao diabo, mas segurar esse papel que foi assinado pelo sangue do Cordeiro, me colocando aqui na terra, através de Jesus, como seu representante legal. Que a tua bênção continue com o seu povo. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Ele foi moído pelas nossas transgressões, mas Ele também nos trouxe a paz. Ele viveu dores para te dar forças ao enfrentar as dores. Ele foi esquecido pelos seus para te dar forças que quando isso acontecer, você não desanime. Você tem alguém que passou por tudo de ruim que a humanidade passou. E ele completa dizendo: isso não me enfraqueceu. Isso não perdeu o objetivo da minha vida. Pelo contrário, as aflições me deu forças para vencer. E Jesus disse: eu venci. E a minha palavra que eu deixo para você: tem de bom ânimo. O seu ânimo, querido, não está nas aflições ou nos resultados. O seu ânimo está nesse representante legal que se chama Jesus Cristo. Pai, eu ergo esse cálice, agradecido, Senhor, porque nós sabemos que existem coisas que nós desistimos, principalmente as coisas que nos traz sofrimento e dor e dificuldade. Mas o Senhor não desistiu, e aqui está a prova. O resultado do fruto do seu trabalho somos nós, e milhares em todo o mundo. Aleluia! Aonde as portas deste mundo não prevalecem contra a sua igreja. Purifica-nos, Senhor, e nos guarde, e cubra-nos com teu sangue purificador, e nos guardando de todo mal. Bebamos com alegria para a glória do Senhor Jesus. É momento de celebrar a sua vitória. Bebamos todos juntos. E se você crê, dê glórias ao Senhor. Diga: Senhor, te glorifico pela tua bondade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Tu és fiel em todo momento. O Senhor continua conosco. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Ele é bom, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare, tua vontade me seguirá, tua vontade seguirá o meu irmão, amém? Levante suas mãos e se direcione para o teu irmão e declare isso. Vamos de novo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade te seguirá. A bondade do Senhor vai te seguir, meu irmão. Você precisa se render ao Senhor, obedecer à vontade dEle. Essa bondade vai te alcançar, amém? Nós temos essa certeza. Eu me rendo a Ti, entrego tudo a Ti. Tua bondade